Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula. Eu sou a Ângela, eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, saindo utilizando máscara, lavando as mãos com frequência, utilizando álcool em gel, enfim, continuando com todos os cuidados necessários para este momento que nós estamos vivendo. Nós, nessa aula, veremos um tema que nós já falamos um pouco no passado, que é a questão dos esportes. Obviamente, a gente vai ter uma abordagem diferenciada. Em uma outra aula, a gente falou sobre alguns campeonatos e alguns esportes. Dessa vez, a gente vai falar sobre alguns esportes menos conhecidos, pelo menos pela maioria de nós aqui no Brasil. São esportes mais praticados em outras localidades. Eu espero que vocês gostem e acompanhem comigo, tá certo? Para começar, eu acho importante, apesar de já ter sido mencionado anteriormente, mas esse é um evento grandioso. Para o mundo todo, ele é bem importante, que são as Olimpíadas. Acompanhem essa leitura. Ele é um dos maiores eventos do mundo, teve a sua origem na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia, daí vem o nome, Olimpíadas, e de certa forma ele representa a paz, é uma celebração da paz, ou da trégua entre as nações por meio do esporte. Esses anéis, desse símbolo que representa as Olimpíadas, significam os continentes, representam os 5 continentes que nós temos no mundo. E a gente teve as últimas Olimpíadas aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Era para ter acontecido o ano passado, as Olimpíadas de Tóquio, mas, da mesma forma que diversos outros eventos, teve que ser cancelado pela questão da pandemia. E agora, nesse ano de 2021, de uma maneira um pouco diferente, devido a todos os cuidados necessários, ele acontece em Tóquio. Tóquio é a capital do Japão. Mas, especificamente sobre a aula de hoje, a gente começa com um outro evento esportivo, que são os Jogos dos Povos Indígenas. Como vocês podem ler nessa tela, está escrito que o importante não é competir, e sim celebrar. Essa é uma das frases símbolo dos Jogos dos Povos Indígenas, que teve a sua primeira edição em 1996. E qual o objetivo desses jogos? O objetivo era a integração das diferentes tribos, o resgate e a celebração dessas culturas tradicionais. Então, a maioria dos povos brasileiros, povos indígenas brasileiros de diferentes etnias participa, bem como muitos povos de outros países vêm para participar. Então é um evento grandioso, essa celebração de culturas diferentes relacionadas a esse povo tão importante para o mundo todo. Se a gente pensar em relação a esses jogos dos povos indígenas, há diversas provas. Essas provas podem variar conforme o ano, mas algumas que acontecem com muita frequência são provas como arco e flecha, cabo de guerra, alguma questão relacionada à canoagem. A gente vê nessa imagem corrida com toras. Toras são os troncos de árvores cortados, e isso é bem tradicional, mas há variações conforme o ano, conforme o local, conforme as diversas etnias de tribos indígenas que estão participando. Para começar, hoje a gente vai ter alguns videozinhos bem curtos só para a gente entender um pouquinho. A gente vai ver um trecho de uma corrida com toras, que é uma das provas desses jogos dos indígenas. Vamos lá? Da mesma maneira que os Jogos Olímpicos, esses jogos dos indígenas, eles contam com uma cerimônia de abertura, com uma cerimônia de encerramento, onde há diversas questões em relação a diversas etnias que estão participando, sempre pode ter danças, alguma questão de vestuário, de alimento, enfim, a representação desses povos ou de muitos deles nessa cerimônia de abertura e de encerramento. O próximo item que nós vamos ver, o próximo esporte, é um esporte que quem sabe vocês tenham visualizado, tenham assistido pela televisão, em algumas Olimpíadas de Inverno, em algum documentário especial, mas é um esporte que eu, pelo menos, acredito, não seja praticado no Brasil.
Ele se chama curling. Pela imagem ali, vocês conseguem identificar o que é? Então, lendo o que está escrito ali, o curling é praticado geralmente em pistas de gelo e pode ser jogado por equipes de 2 ou 4 pessoas. O objetivo é lançar a pedra, chamada pedra de curling, o mais próximo possível do alvo. O que é essa pedra de curling? A gente tem ali naquela imagem, é uma pedra de granito com todo aquele formato e tem nessas equipes, nesses times, a pessoa que vai lançar essa pedra e o que a gente chama de varredores. Então, continuando, a gente consegue ver naquela imagem o que será que eles estão fazendo. Por que tem os lançadores, por que tem os varredores? Então, toda a equipe tem que ter a pessoa que vai lançar essa pedra de curling, que como eu disse anteriormente, é uma pedra de granito, e os varredores. Na verdade, acompanhando a leitura ali, vocês podem ver que os varredores acompanham a pedra lançada com uma vassoura. É óbvio que não é uma vassoura como nós conhecemos, por isso que está entre aspas. Mas é algo que eles vão passando no gelo na frente dessa pedra para diminuir o atrito da pedra com o gelo, até que ela esteja bem próxima do alvo. Ganha os pontos a equipe que tiver as pedras mais próximas do alvo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um esporte que lembra um pouquinho, obviamente. Todo o material é diferente, as regras são diferentes, a organização é diferente, mas o propósito é muito similar à bocha. Vocês já ouviram falar nesse esporte? A bocha é arremessada com uma bola que tem que se aproximar de um local específico. Você pode tirar a bola do seu adversário, da outra equipe, para tentar deixar as bolas da sua equipe mais próximas do alvo. E esse é o objetivo do curling também, de uma maneira geral. Em relação aos países, no curling, o país que mais se destaca é o Canadá. Até os dias de hoje é o país que mais ganhou medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno. Vou mostrar um vídeo para vocês para mostrar um pouquinho como que funciona essa questão de quem está arremessando a bola de curling, que é essa pedra de granito, essa pedra do curling, e também dos varredores, até se aproximar bem do alvo. Acompanhe o vídeo. Interessante, né? Não sei se é por ser um esporte pouco praticado ou não praticado no Brasil. Como eu disse, eu pelo menos não tenho nenhum conhecimento de que seja praticado em algum lugar, pela questão talvez da necessidade de ser em pistas de gelo. Mas eu acho bem interessante toda a questão estranha de roupas, de deslizar, dessa pedra de granito e das pessoas como se estivessem varrendo na frente. Enfim, é um esporte curioso. O próximo esporte que nós temos também não é tão conhecido aqui no Brasil, que é o cricket. Mas quem sabe ele lembre um esporte que eu acho que a maioria de vocês conhecem. Enfim, lendo o que está ali, o cricket teve sua origem na Inglaterra. É formado por 2 equipes de 11 jogadores. E qual que é o propósito, qual que é o objetivo do cricket? A pessoa tem que bater e rebater uma bola pequena e maciça, essa bola é feita de madeira, por entre balizas num gramado. Então a gente pode ver ali o que está acontecendo. A pessoa está como se estivesse com um betes, entendeu? Com um taco para rebater uma bola. Se a gente pensar em relação a isso, um campo do cricket geralmente é um campo oval.
mas no centro desse campo oval, que é onde acontece a parte principal desse esporte, que é o que está escrito ali. E tem uma área retangular, que vocês podem ver na imagem, que é chamada de pitch. Geralmente essa área tem 20 metros de comprimento por 3 metros de largura. E em cada uma das pontas, em cada uma das extremidades dessa área, há uma estrutura chamada wicket. O que é isso? São 3 estacas fincadas no chão lado a lado. E qual que é o objetivo? Um arremessador tentar acertar essas estacas, derrubar essas estacas. Por isso que a pessoa que está na frente dela é o rebatedor. Ele vai tentar proteger essas estacas rebatendo a bola para longe. Se a gente pensar em relação ao cricket, não sei o que vocês acham, mas lembra muito um jogo aqui no Brasil que varia o nome conforme o local, chamado de betes, bete-ombro, tacobol, enfim, a ideia, apesar, obviamente, de ter as suas peculiaridades, a ideia é a mesma. Alguém vai arremessar uma bola tentando acertar em um local específico e tem uma outra pessoa com um taco em frente a esse local específico para tentar rebater essa bola para longe. Então, a ideia lembra um pouco o betis. Vamos assistir algumas jogadas bem interessantes deste jogo? Acompanhe comigo esse videozinho. Vamos lá! Interessante, né? Esse vídeo mostrou algumas super jogadas desse esporte tão diferente, mas que lembra um esporte bem tradicional. Pelo menos eu lembro, quando eu era jovem, a questão aqui em Curitiba a gente chama de betis, jogar betis era um esporte bem comum, a gente fazia na rua, em parques, enfim, em locais diversificados. O taco poderia ser um pedaço de pau, um pedaço de galho de árvore, enfim, a gente ia adaptando conforme os recursos disponíveis. Vamos para o próximo esporte? O próximo esporte é o hóquei. O que é isso? Primeiro, ele é um esporte olímpico e ele pode ser jogado em diferentes locais. Pode ser jogado tanto na grama, quanto no gelo, em quadra. E como a gente pode ver ali por aquelas imagens, a gente consegue ver uma imagem na grama, uma imagem no gelo, tem traves de gol e as pessoas estão segurando um taco. O que acontece nesse jogo? Acompanhem comigo a leitura. É um jogo que é praticado conduzindo a bola com um taco que cada jogador possui, ou seja, cada jogador tem um taco. E ele tem como objetivo fazer o maior número possível de gols. Ou seja, a pessoa vai arremessando aquela esfera que vai deslizando, ou vai arremessando, tocando na bola quando for num campo, e tem que tentar fazer o gol. Da onde que vem esse jogo? Ele é popular em muitos países, como por exemplo, Canadá, República Tcheca, Noruega, Suécia, entre outros. Ok? Já viram na televisão? Hóquei já jogaram? Já assistiram a algum campeonato de hóquei, seja em Olimpíada ou algum outro lugar? É um esporte que também não é tão praticado aqui no Brasil. Vamos para o próximo? O próximo tem esse nome diferente, badminton. O que é badminton? Badminton é um esporte praticado entre 2 ou 4 jogadores. Como vocês podem ver ali na imagem, ele utiliza raquetes, são necessárias raquetes para jogar o badminton. E os jogadores ficam separados por uma rede, ou seja, se for com 4 jogadores, ficam 2 para cada lado com uma rede no meio. Mas, ao invés da bola, é jogado com uma espécie de peteca. A gente tem muitas peculiaridades específicas desse jogo, mas eu acho que ele lembra muito o tênis. Entretanto, porque tem um campo delimitado, tem uma rede separando os jogadores, tem a raquete, só que ao invés de bola é jogado com uma espécie de peteca, né? Não é a peteca como nós conhecemos. E é numa velocidade
muito alta. Se a gente pensar, isso é jogado em muitos países ao redor do mundo, aqui no Brasil também ele é bastante praticado e a cada ano ele está sendo mais praticado, mas ele é bem comum em países como Índia, Singapura, Japão, China, enfim, países que ficam na Ásia. E a velocidade, quando a pessoa rebate com uma raquete essa peteca, a velocidade pode chegar até 300 km por hora, ou seja, isso exige um grande treinamento físico por parte dos atletas. Envolve muita agilidade, coordenação e reflexo. E para mostrar um pouquinho o quão dinâmico, o quão rápido, a velocidade com que essa peteca é arremessada, eu vou mostrar um trecho de um videozinho para vocês. Olha a movimentação, a concentração e a agilidade desses jogadores. Acompanhem lá. E o último esporte que a gente vai conversar um pouquinho hoje é a esgrima, que a gente pode ver ali por aquela foto, que exige todo um equipamento especial para proteção e para a pessoa poder saber quem está atingindo o adversário. Acompanhem comigo a leitura. Primeiro a esgrima é considerada a mais antiga arte marcial do Ocidente e o objetivo é tocar o adversário e ao mesmo tempo evitar ser tocado por ele. O que acontece? Vocês estão vendo naquela imagem, as pessoas estão segurando. A gente já vai ver sobre os tipos de armas que podem ser utilizados na prática desse esporte. As pessoas estão segurando, pode ser um florete, pode ser uma espada, enfim. E o objetivo é você tocar o seu oponente, tocar o seu adversário e não permitir que ele toque você. Como é que a gente sabe se tocou com a ponta do florete, da espada, enfim, como é que a gente sabe se tocou ou não? Em competições oficiais, obviamente, a pessoa tem sensores nessas armas com que é praticado. Dessa forma, cada vez que toca, acende uma luz. E isso vai marcando os pontos para a gente saber quem ganha uma competição. Acompanhe a leitura, a continuidade desse texto sobre a esgrima. As armas podem ser a espada, o florete e o sabre. Cada uma determina a modalidade da esgrima que é praticada. E as roupas, como vocês podem ver naquela imagem, garante a segurança dos esgrimistas, porque apesar de utilizar armas, obviamente é todo um esporte que precisa da segurança, precisa de regras, enfim, para que seja organizado e seguro para todos. O vestuário, ou seja, a roupa do esgrimista, é geralmente toda branca e precisa dos seguintes acessórios: colete protetor, que vocês estão vendo ali, luvas e uma máscara de metal. E vocês podem ver na imagem que são diversos cabos conectados a essa roupa, justamente para saber quando que a ponta da espada, do florete, do sabre, enfim, toca o oponente, para daí eles poderem verificar quem está ganhando a competição ou não. E o último textinho, essa última parte sobre a esgrima, fala que o esgrimista tem um fio preso na espada que se conecta a um aparelho para marcar quantas vezes a arma tocou no adversário. Numa competição oficial, acende uma luz também, então a pessoa vai acompanhando e a gente sabe quanto que deu, qual foi o resultado, quantas vezes o oponente tocou em você ou quantas vezes você conseguiu tocar o oponente. Obviamente, pela questão de evitar ser tocado e tentar tocar o seu oponente, a pessoa precisa ter um equilíbrio, ter uma concentração e ter um movimento de pernas muito grande. A pessoa precisa de muita prática, muito treino para ser um bom esgrimista. E o Brasil tem bons esportistas em relação a isso. Vamos assistir um vídeo de um treino, não é uma competição oficial, são somente 2 pessoas treinando esse esporte. Acompanhem lá. Oh, that was so nice.
Interessante, né? Então, o objetivo dessa aula era para a gente falar um pouquinho sobre alguns esportes diferenciados. Então eu trouxe esses 5 esportes para vocês. Vocês já tinham ouvido falar neles? Entendiam um pouquinho das regras? Eu sei que aqui a gente não falou sobre as regras, falou de uma maneira muito breve sobre o objetivo, sobre o propósito de cada um deles. Mas eu espero que ao menos vocês estejam familiarizados ao assistir uma competição, ao assistir uma Olimpíada pela televisão, vocês saibam, lembrem dessa aula, nossa, eu já vi esgrima, acontece isso, o objetivo é tal, enfim, quer trazer um pouquinho dessas curiosidades para vocês, principalmente na aula de hoje, desses esportes pouco praticados aqui no Brasil. Eles são muito mais típicos e praticados em outros locais do mundo. Vamos para a nossa atividade? A nossa atividade, para quem prestou atenção na aula, vai ser muito simples. A gente tem ali em cima os 5 esportes, 5 modalidades esportivas sobre as quais eu falei um pouquinho hoje. Número 1, a gente tem curling. Número 2, o cricket. Número 3, badminton. Número 4, hóquei. E número 5, esgrima. E daí a gente tem 8 acessórios ali. A gente tem luva, raquete, taco, peteca, traves do gol, espada, rede e pedra de granito. Eu vou dar para vocês 2 minutinhos, simplesmente para vocês colocarem o número 1 a 5 ao lado de cada um daqueles acessórios. Por exemplo, se para jogar o cricket você precisa de luva, coloque o número 2 ali. De repente você precisa de luva para jogar cricket e para praticar esgrima. Daí você vai colocar o número 2 e o 5. Enfim, façam com atenção. 1 minutinho para isso, tá bom? Até daqui a pouco. Conseguiram fazer?
Conseguiram identificar alguns acessórios e relacioná-los a um dos 5 esportes que nós vimos hoje? Ou às vezes a mais de um? Então, o primeiro item ali é a luva. Qual desses esportes precisa da luva para ser praticado? A esgrima. Se lembra, entre os diversos acessórios necessários para a prática de esgrima, estava mencionada a luva. O segundo item é a raquete. Qual desses esportes precisa da raquete? Você conseguiu acertar? Vamos lá. É o número 3, badminton. Badminton, que é um esporte a cada ano mais praticado aqui no Brasil. O terceiro item é o taco. A gente tem curling, cricket, badminton, hockey e esgrima. Eu já vou falar para vocês. O taco apareceu em mais de um do esporte. Será que você colocou 2 aí? A gente tem no cricket e no hockey. Precisa do taco para ser jogado, para rebater a bola ou a esfera, enfim, e tentar ganhar o jogo. Depois a gente tem a peteca. Tem um esporte que a gente mencionou que precisava de uma raquete e da peteca. Vocês lembram qual é ele? Já apareceu ali no nosso segundo item, na raquete, né? Que é o badminton, que eu falei que tem a rede separando os jogadores, enfim. Lembra muito tênis, mas obviamente com regras diferentes, e a gente tem a questão principal, a diferença é que a gente não tem uma bola, a gente usa com uma peteca. No outro lado a gente tem traves. Que jogo entre esses 5 que precisa de trave, que precisa, entre aspas, ser arremessado para dentro de um gol, ou seja, passar no meio de traves para que a equipe marque ponto? O hóquei. Lembra do hóquei que a gente falou que pode ser praticado em diversos locais, enfim, eles têm que tentar fazer um gol, ou seja, precisa das traves. Depois a gente tem espada. Espada essa eu acho que é bem fácil, né? A gente falou sobre algumas das armas utilizadas nesse esporte. Uma delas é a espada, lembra? A esgrima, que foi o último videozinho que nós assistimos. E mais um esporte que já apareceu aqui, a gente já colocou algumas respostas em relação a ele. Qual que tem a rede separando os 2 times ou os 2 jogadores? Badminton, lembra? Raquete, peteca e a rede separando os jogadores. E a gente falou em relação à velocidade, em relação a toda a agilidade que as pessoas precisam ter devido à velocidade com que a peteca é arremessada. E o último, pedra de granito, que tem, entre aspas, a pessoa que lança a pedra e entre aspas, o varredor, que vai tentando aumentar a velocidade, a fricção dessa pedra com o gelo. Foi o primeiro esporte que nós conversamos hoje, que foi o curling. Lembram disso direitinho? Enfim, espero que vocês tenham acertado esses 8 itens da nossa atividade. Porque é importante a gente saber de uma maneira geral. Saber detalhes, obviamente, só se a gente tiver muito interesse, tiver um propósito, mas pelo menos quando alguém falar badminton, eu espero que vocês consigam lembrar, nossa, é aquele esporte da peteca e da raquete. Mas o mais importante, uma vez que a gente já falou em outra aula um pouquinho sobre esportes, é a questão de associar esporte com saúde. Esportes são muito importantes na prevenção de doenças, para nossa saúde física e para nossa saúde mental. Tem hormônios que trazem uma sensação de bem-estar que somente a prática de esporte nos possibilita. A gente falou recentemente um pouquinho sobre rotina, sobre atividades de lazer, e eu acho que a gente tem que fazer o possível para tentar incluir entre essas atividades de lazer a prática de esportes, por uma questão de corpo, de saúde mental. A gente vive em uma sociedade com tanto estresse, com tantas questões que afligem a gente. Tenha certeza que a prática de atividades esportivas ajuda a aliviar um pouquinho isso, ou a prevenir doenças mais sérias, ou a controlar doenças, ou, enfim, dificuldades que essa vida pode nos impor. Então, tente fazer com que o esporte seja uma prática da sua rotina, do seu cotidiano. Era sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. Muito obrigada, espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!